Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse é o programa Ponto de Vista. Hoje eu vou entrevistar o Jorge Ferreira Rodrigues, também conhecido como Jorge Pantera, uma figura bem conhecida aqui em Itapetinga. Ele que é pedagogo formado pela UESB, servidor público da Câmara de Vereadores de Itapetinga e está também com a sua pré-candidatura à Câmara de Vereadores pelo PCdoB. Ele vai nos contar um pouco sobre sua vida, trajetória política e por que está lançando a sua candidatura aqui na cidade. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Simone? Tudo bem. Boa tarde, os ouvintes, né? E como é que a gente fala na internet, né? Os telespectadores. Os telespectadores que gostam de acompanhar esses programas que dão uma certa autonomia, né? Para a gente debater os assuntos que mais são pertinentes para a comunidade, né? Os internautas. Os internautas, né? É importante também, antes de me apresentar, ressaltar a importância desse canal, cobrar a valorização da comunidade Itapetinga, porque é um espaço onde a gente pode compreender a história de cada um e também ver qual é o tipo de políticos e lideranças que você quer colocar para representar a cidade. Então, pela primeira vez, a gente observa que Itapetinga está aparecendo esse espaço de debate na mídia alternativa, né, que é a internet. Então tem que louvar essa iniciativa, Simone, do programa, e também cobrar, né, da população a participação mais efetiva nisso, porque a gente constrói uma comunidade progressista e com perspectivas boas para o futuro, quando a gente envolve todo mundo no debate e na discussão. Saindo dessa introdução, eu acho que também uma das funções importantes desse programa é exatamente apresentar para a comunidade, para o processo de debate e de discussão, os perfis, né, e as características dos candidatos que estão se apresentando para o processo eleitoral de 2020. E eu sou conhecido como Jorge Pantera, né, mas sou Jorge Ferreira Rodrigues, oriundo de uma família onde tem uma história de militância muito marcada nessa cidade, né, como meu irmão mais velho, que é Júlio Ferreira Rodrigues, assim como, na sequência, minha irmã, que é da UBM, União Brasileira de Mulheres, que é Lídia Ferreira Rodrigues, assim como a outra imediata, né, que é a Elizabeth, funcionária da Caixa e militante da União de Mulheres, também sempre foi do PCdoB aqui de Itapetinga e depois em Conquista. E, na sequência, né, da juventude, né, vem o meu irmão Zé Ferreira, né, que também vem nessa ordem, funcionário da Caixa, sindicalista, né, que tem uma participação ativa na política de Itapetinga, que aqui até hoje, né, porque só tem eu e ele em Itapetinga, os outros, minhas irmãs e meus irmãos foram morar fora. E depois de Zé Ferreira sou eu, Jorge Ferreira Rodrigues, né, que tem a história política também nessa mesma linha ideológica na cidade. E minha irmã mais nova, né, que está morando em Salvador, que é pedagoga também como eu, trabalha lá na área de educação da cidade de Salvador, né, na capital do estado, e tem a história de militância. Coincidentemente, todas as pessoas da minha família com pensamento, com a propositura partidária igual. Que bom. Sem uma família distinção. Comunista. Uma família comunista do PCdoB, marxista. Que bom, marxista. Certo? E não é à toa, né? Essa família é assim como eu sou, oriunda da militância antiga, né, nos anos 40 para 50, do meu pai, Júlio José Rodrigues, que era militante de esquerda, né, muito antes da ditadura militar, e militante da esquerda na própria ditadura militar para combatê-la, né, para organizar o sindicato, a associação, para poder a gente restaurar um regime democrático no Brasil. E a partir desse contexto familiar, desse contexto político, é que essa militância me levou a estar oferecendo para a comunidade de Itapetinga, no meu nome,
como um pré-candidato a vereador pelo PCdoB. Certo? Não é importante a gente ressaltar que não é um objetivo de vida. Ser militante do PCdoB não é objetivo de vida, é ser uma opção de vida, uma opção de transformação. E se nós formos assumir qualquer cargo eletivo, tanto na esfera municipal, estadual como federal, vai ser com os mesmos objetivos, certo? Tanto que a população de Itapetinga, os internautas podem observar que os partidos mais ideológicos, que têm as pessoas com as referências mais bem firmes do ponto de vista das suas posições, esses partidos não têm aglomeração de pessoas, podemos dizer, a quantidade de deputados, de parlamentares e de prefeitura ao seu lado. Por quê? Porque a gente preza em cima de alguns princípios, que esses princípios não são obedecidos por qualquer pessoa. Para obedecer esse princípio, a pessoa tem que ter uma opção de vida sobre isso. Porque assumir que é marxista, que é socialista, que é comunista, que é de esquerda, é um exercício de sobrevivência, é um exercício de coragem. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o que não é cobrado não é a minha história. Muitas vezes é cobrado o que eu represento do ponto de vista de um partido político. Muitas vezes você fala assim, o cara é bom, mas está no partido A, está no partido B. Certo? Mesma coisa os partidos de direita, né, que estão em voga hoje no país e que a gente observa que está tendo um direcionamento político um pouco complicado e a população não compreende isso. Então, a gente está restaurando, abrindo o processo de discussão, esse canal é importante, para mostrar o perfil de cada um de nós. Certo? Eu venho do movimento estudantil, no Alfredo Dutra, fui o primeiro aluno do Polivalente Itapetinga, um dos primeiros alunos, quando o Polivalente foi inaugurado, fui para o Dutra, fui para a UESD, participei de entidades representativas dos estudantes em todas essas escolas que eu participei. Por exemplo, fui fundador e presidente do Grêmio lá no Dutra, no ensino médio, assim como fui também presidente do Centro Estudante de Itapetinga, onde as minhas duas irmãs foram presidente de Itapetinga, assim como Luiz Nova foi, Miguel Felício foi, irmão de Gilson de Jesus foi. Então, nós temos uma história dentro do PCdoB, e todos esses que eu estou falando aqui são do PCdoB. Uma história de luta em defesa do estudante, da escola pública. Quando nós saímos, eu saí do Dutra mesmo, não fui para a UESD, participei ativamente de 82 da instalação do primeiro curso de universitário em Itapetinga da UESD, que foi o curso de zootecnia. Estava lá presente no dia da instalação, inclusive eu tinha uma carta histórica e eu não consegui encontrar para os zootecnistas aqui de Itapetinga, e também o curso aqui da própria UESD. O Conselho Regional de Veterinária, em 81, sabia que era liderança do nível médio aqui em Itapetinga, do Centro Estudante de Itapetinga. Eles enviaram a carta para mim, solicitando o empenho da entidade para poder impedir a instalação do curso de zootecnia, porque haveria um conflito do ponto de vista tecnológico, educacional e científico com veterinária. Então, o Conselho Veterinário acha que o curso de zootecnia era desnecessário, porque já existia a veterinária. Só que eu já vinha participando do projeto de zootecnia, eu sabia que uma área específica de veterinária é o tratamento animal. Uhum. E a área específica de zootecnia é o conhecimento animal. Como produzi-lo melhor, como vamos aumentar a produção, como vamos criá-lo. Não é como vamos tratar. Claro que o zootecnista tem, eu já fui aluno da universidade na área de zootecnia, a gente sabe que é necessário. Certo? Você não só saber criar pecuária de pequeno e grande porte, mas também compreender a fisiologia animal, compreender a biologia animal e também fazer as intervenções iniciais sobre a questão da saúde animal. Isso gerou um conflito. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária enviou uma carta também para mim, organizar os estudantes e impedir que fosse instalado esse curso. Mandaram a carta para a pessoa errada. Eu respondi que a gente precisaria abrir o leque de educação universitária aqui no Sudeste Baiano. Em Itapetinga não tinha nenhum curso, e mesmo com podemos dizer assim, o início ruim, sem estrutura, sem profissionais capacitados, porque nós aproveitamos alguns profissionais que estavam aqui na área do GEFAB,
antiga, né? Para poder a gente abrir esse curso e contratamos alguns professores. Mas eu defendi, eu fui de encontro a eles, porque eu compreendia já na discussão do projeto que a zootecnia tem a diferença muito grande em relação ao curso de veterinário. E aí, logo depois, nós lutamos para a ampliação desse campus universitário em Tapetinga. Inclusive, eu fui membro da comissão que fez a análise de expansão. Nós fizemos uma pesquisa na comunidade de Tapetinga, o primeiro curso a ser aprovado para que a gente poderia fazer uma extensão do curso da UESB Campus de Tapetinga e sair só do curso de zootecnia para outros cursos. O que mais foi votado pela comunidade de Tapetinga naquela época foi tecnologia da computação, ganhou disparado. O segundo colocado foi o curso de pedagogia. Então, o que nós acertamos com o governo do estado da época é de que tecnologia era muito caro, tinha que ser computadores, estava iniciando, esse curso não estava espalhado ainda no país todo, mas era uma aspiração de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, mas que ia oferecer-nos só o curso de pedagogia. Posteriormente veio o curso ou a engenharia de alimentos. Posteriormente veio o curso de engenharia ambiental e também as licenciaturas, né? Biologia, Química, né? Biologia. O PCdoB teve a participação ativa das entidades, teve minha participação como representante do partido e das entidades estudantis que eu representava. E a gente tem uma história nessa luta, né? E outro ponto que eu atuei muito destacadamente é a questão do meio ambiente. A gente teve um projeto, eu cheguei a colocá-lo em prática, inclusive teve repercussão nacional, a TV veio aqui, fez matéria, e eu construí uma ONG junto com os amigos, chamado Grupo Apairi, Associação de Proteção Ambiental de Itapetinga e Região. Apairi é um peixe que tem aí, aproveitei o nome do peixe, desse rio, e coloquei como o nome dessa entidade. Então, o projeto era exatamente a gente fazer a recuperação do rio Catulé, certo? E esse projeto está aí até hoje em curso. Nós tínhamos uma perspectiva de fazer um estudo dele de Barra do Choça, até encontro com o Rio Pardo, aqui embaixo, a 25 quilômetros aqui mais abaixo, e estabelecer um organograma de recuperação de suas margens ciliares associado com o tratamento do esgoto. Então, esse projeto está aí até hoje e eu assumindo uma responsabilidade junto ao poder público, isso aí vai voltar e é um desafio de vida meu, que eu fui criado desde criança aí na beira desse rio. Então, muito importante, né, toda essa sua fala inicial, e é um dos objetivos do canal, né, do programa, e exatamente, né, como você falou, levar um pouco para as pessoas, né, para os nossos telespectadores, um pouco da história desses candidatos, né, dessas pessoas que têm interesse por cargos públicos e que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade e não só colocar, né, como representante nesses espaços tão importantes pessoas que não têm uma formação política, que não têm uma ideologia, né? E eu gostaria de começar, né, a te perguntar também algumas coisas nesse sentido, porque a gente está num processo eleitoral, né? A gente vai ter eleição daqui a pouco, daqui a 2 meses, e a gente já está vendo aí muitos candidatos se movimentando, inclusive, né, apresentando propostas, mas alguns candidatos insistem em estar comprando voto dos eleitores, como alguns eleitores também insistem em vender os seus votos para esses candidatos que têm interesse em comprar. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, Jorge? Você acha que isso é uma prática que já está institucionalizada em nosso país, não tem como a gente fazer nada, ou é uma prática que a gente precisa rever, a gente precisa trabalhar isso com os eleitores numa perspectiva de melhorar mesmo a representatividade no nosso país, que já vem sofrendo durante tanto tempo com essa prática? Pois é, Simone, exatamente. Essa pergunta da sua é mais do que pertinente. Por que eu estou dizendo isso? Existe a sabedoria popular, que é o seguinte: quer resultado diferente, não faça igual antes. É uma coisa lógica na política.
A população de Itapetinga critica demais a Câmara que vem nos últimos 15 anos. Cada vez pior, cada vez pior. Então a população tem uma característica positiva de estar sendo crítica às atuações das câmaras que vieram até hoje, e elas afirmando cada vez pior, mas ela precisa perceber que para mudar isso não é criticar, ela precisa fazer diferente. Até porque quem coloca os representantes lá na Câmara é a própria população. Como é que você quer uma Câmara melhor se do ponto de vista do eleitor tem o mesmo comportamento que vinha tendo? Ele só vai ter uma Câmara pior. Se você quer um resultado melhor, diferente do que tem hoje, que já teve há mais de 15 anos atrás, você tem que fazer diferente. Você fazendo diferente, o resultado vai ser diferente. Certo? Não vai ser o mesmo resultado. Então a população muitas vezes reclama, mas acaba elegendo os políticos com os mesmos vícios que já vem há mais de 20 anos. O que você falou, acabou de falar, fazendo a troca de voto por favores, votando em amigos, certo? O parlamento tem uma posição na sociedade, em qualquer parte do mundo ocidental e até no Oriente, fundamental, que ordena os regramentos e o desenvolvimento de uma sociedade é o parlamento. Como que eu vou colocar no parlamento uma pessoa que não conhece a sua própria cidade e que não tem condições de elaborar um projeto ou analisar esse projeto para ser votado, já que esse projeto pode vir tanto do executivo como da própria comunidade? Então a população não pode votar uma pessoa que não tem condições de fazer essa análise crítica, não tem condições de tomar decisões, não tem história política para amparar suas decisões. Você não vai dizer que o cara lá não presta porque está lá. Não, ele está lá porque alguém a votou. Então as pessoas, para mudar essa Câmara, a primeira coisa, quem tem que mudar é o eleitor. Mudar sua forma de votar. Não votar em troca de favor, não votar em amigo, não votar só porque é meu vizinho, tá? Não vou votar porque o cara tem projeto, o cara tem propostas, o cara compreende, sabe como funciona o mecanismo da estrutura administrativa pública. Porque não adianta. Eu acho interessante, eu estava falando para as pessoas, falei o seguinte, quase 90% da população brasileira é formada de trabalhadores. 90% da população trabalhadora. Coincidentemente, o Congresso Nacional, nossos representantes, 591 deputados, quase a mesma quantidade, 90% desses deputados são patrões. Como é o inverso. Como encaixa? Como essas coisas encaixam? Então, o que eu disse no início é o seguinte, você quer resultado diferente? Faça diferente. Senão vai ser a mesma coisa. Porque no processo todo, eu estou muito me pegando no eleitor, porque do processo administrativo, do processo democrático e da estrutura e da construção de uma nação, a base é a população, é o eleitor. Então, ela que determina. Ela que é a palavra que vai colocar esses representantes no poder. E aí, essa pergunta sua é extremamente importante. O que você vai fazer? Mudar os vícios, mudar o foco. Exatamente. Aí, mais uma vez insistindo, né? Por isso que a gente está com o canal abrindo esses espaços para discussão, porque a gente precisa, de alguma forma, trabalhar, né, com as pessoas, com as comunidades, essa questão de fazê-los entender que, enquanto cidadão, eles são responsáveis por escolher melhor os seus representantes. Que, enquanto a população não entender que, se ela não participar ativamente da vida política do país, né, principalmente escolhendo representantes que vão levar as pautas de defesa da população, né, que vão defender projetos que realmente sejam importantes para o desenvolvimento da população, para a mudança, né, de perspectiva, mudança das condições socioeconômicas, não tem como. Mas é uma coisa difícil, né, a gente trabalhar com a cabeça das pessoas. E até pegando esse link para poder falar um pouco da pandemia, que é uma situação complicada que a gente está vivendo no nosso país, né? Nós já estamos aí 6 meses com essa situação, e a gente tem visto que a população agora está naturalizando, né, uma situação
que é preocupante. É uma situação de extrema urgência em saúde pública, né? A gente tem visto também o poder público, os gestores públicos se eximindo dessa responsabilidade, muitos desde o início sem assumir responsabilidade alguma, né? Como a gente tem aí o maior exemplo, né, que é o mandatário máximo do país, que é o presidente da República, que desde o início minimizou a pandemia, né, chamou de gripezinha, que isso não era nada, quem tiver que morrer ia morrer, e alguns gestores, né, tanto dos estados, dos municípios, nós infelizmente temos um prefeito na nossa cidade que é alinhado com esse pensamento aí do governo federal, e essas posturas, tanto dos gestores, né, quanto da população, faz com que a gente tenha muitos problemas e mais dificuldades para poder enfrentar a pandemia, porque se o gestor público não diz para a população, né, o que ela tem que fazer para realmente conter a pandemia, a população vai achar que está tudo muito normal e continua levando a vida normal, tanto que a gente vê aí pelas ruas, né, as pessoas sem máscara, fazendo festas, indo para bares, restaurantes, academias, e a gente não consegue entender como que você, né, Jorge, que é uma pessoa bem esclarecida, politizada, vê essa situação, principalmente aqui na nossa cidade. A gente tem um aumento grande no número de casos, pessoas estão morrendo, o poder público não toma uma providência mais imediata e as pessoas agora estão normalizando isso e seguindo com suas vidas normalmente. O interessante disso tudo, né, a situação desse contexto que vivemos hoje, a gente pode deixar bem claro. Nunca ocorreu isso num país com essa gravidade tão grande, do ponto de vista da responsabilidade e da ação do poder público. Nunca. Eu lembro que em 74 teve uma crise de meningite e a ditadura militar em 74, eu vacinei no Alfredo Dutra. Em 74 eu fui lá vacinar aquelas pistolas para todo mundo, porque a meningite estava exterminando. Agora, é menos grave do ponto de vista da virulência, né? Porque a meningite era transmitida no chão, pisasse, não pegava no outro e tal, certo? Não tinha nada para proteger, pegava mesmo. Estava contaminada a casa toda, a cabeça de todo mundo. Então, houve uma ação, na época de vacina, assim, quase que empurrada. Por quê? Porque era o militar, eles não tinham essa visão. O militar não tem essa característica de estar com a administração pública, pensando em vida. Mais humanista, né? É o mais humanista. Ele está preocupado em guerra, em arma, uma lição que deu, né, nesse período da ditadura militar é isso. O militar tem que estar no quartel, não tem que estar no poder público. Poder público é onde tem pessoas sensíveis, pessoas competentes, responsabilizadas. Com formação técnica, com formação, né? Técnica e, podemos dizer assim, filosófica também. Sim. Sobre a humanidade, sobre o próximo, sobre proteção, criança, adulto, velho, mulher. Então, militar não... Aonde que o militar tem essas características? Então, a situação que nós estamos postos aí, essas situações estão agravadas exatamente por essas dificuldades de ter quase 6 mil militares dentro de porte-chave no governo federal. Inclusive, então, o ministro interino da Saúde é um militar, né? Que era para ficar pouco tempo, já tem quase 3 meses. E o chefe de imunização do Ministério da Saúde, que é um general comanda, é um veterinário. Sim. Triste coincidência. Então, o que eu quero colocar isso aí? Falou, o militar é um servidor público, assim como eu sou. E nesse interim, quem está fazendo enfrentamento disso é a minha categoria. São servidores públicos. O SUS. Se não existisse o SUS, esse país estava uma carnificina de mortes. Então, a gente começa aí a valorizar o quê? A questão do princípio do conhecimento, da questão técnica, certo? O Brasil hoje é o país onde se mais morre profissionais de apoio e profissionais médicos no final da linha
no combate ao coronavírus. Em lugar nenhum do mundo morre tantos serviços gerais, tantos enfermeiros, tanto técnico de enfermagem e tantos médicos como se morre no Brasil por causa dessa pandemia. Então, a gente tem aqui um corpo, eu sou membro da empresa pública, né? Eu sou funcionário da Câmara de Vereadores, tem a Prefeitura com sua área de saúde, os professores também na área da educação, que é fundamental compreender esse processo de disseminação dessa doença. Então, todas essas pessoas têm condições e a capacidade de absorver a informação e repassar, e agir do ponto de vista para evitar o pior, certo? E essas pessoas estão sendo hoje as mais penalizadas. E aí eu chamo para a responsabilidade do poder público, da Câmara dos Deputados, e até mesmo das câmaras de vereadores. Por exemplo, nós, os partidos como o PCdoB, apoiou de que fosse dada uma indenização a todos os servidores, todos da área de saúde, acometidos de Covid coronavírus, uma indenização de 50 mil. Só para os que tiveram a doença. Porque muitos morrem. Então a família ia pegar esse dinheiro e utilizar para que tivesse doente. Uma pessoa de coronavírus, hoje numa família, acaba tendo um custo para o Estado forte. Mas se não tiver um aporte para a família, esse custo é maior ainda. Para as pessoas terem condições de higiene, se proteger, você evita o gasto na ponta e cai fora. E isso é que é o papel da administração pública. Então, por exemplo, eu vejo aqui, aquela comparação que eu fiz na estante para você, que 90% de trabalhadores elege 90% de patrões para o Congresso Nacional. Então, o que vai acontecer? Perder direitos. Certo? O que aconteceu? Não passou. E o presidente vetou esse auxílio aos funcionários da saúde no Brasil que teve a infelicidade de pegar a doença. Mesma coisa em Itapetinga. A gente sabe que o PMDB assumiu o governo aí, e uma das medidas que ele fez foi cortar a insalubridade, quem trabalha com esgoto, com calcetamento, com encanação. Por exemplo, a área de saúde, o governo federal tirou a proibição de mulheres grávidas trabalhar com raio-x, com ressonância que poderá ser radiada e ter problema. Então, tudo isso caiu. A periculosidade para quem trabalha em área de risco, desmoronamento, trabalha com eletricidade, então você tem direito à periculosidade. Isso são regramentos que vai para o município e para o governo federal também. Assim como, por exemplo, essa composição do Congresso acabou com a CLT. Por exemplo, a questão da aposentadoria foi alterada. Leis trabalhistas. As leis trabalhistas, a CLT, a proteção, tudo foi alterado. E aí a gente fica falando assim, tudo não presta. A população tem essa mania de falar, lá não presta, fulano vai para lá. Não é isso. Eles estão corretos. O governo atual está correto. O governo atual disse que, por exemplo, eu pago uma faixa de imposto de renda de 9,5% a 12%. Ele disse que eu tenho que pagar 16%. Já o patrão, o dono das aleias, vai baixar de 20% para 9% até 5%. Então, ele está certo, porque apoiou ele. Defende quais são as suas prioridades. Ele foi posto lá pelos empresários, para o setor financeiro, para o setor bancário. Então, eu vou dizer que ele está errado? Não está errado, não. Errado é quem vota de uma forma e quer esperar resultado de outra forma. Isso que a gente tem que compreender. E a gente começa a educar, informar a população, é que dá ponta. É o vereador, ele tem que ter condições de discernimento e conhecimento para saber como ele vai ajudar a população mais carente, que mais necessita. E como, podemos dizer, tirar da população o que mais tem, que são as grandes fortunas. Você vê um exemplo, um helicóptero de um grande empresário não paga IPVA, mas meu carro, que é 26, paga. Meu carro é de 96, paga, mas um helicóptero, um jatinho, não paga. Um jet ski, um iate não paga. Então, por que isso? Porque a população colocou no sistema de gestão nacional e também, podemos dizer aqui, municipal, pessoas comprometidas com quem ganha mais, não com quem ganha menos. Então, remete àquela pergunta inicial. Como que eu quero ter resultado diferente se eu voto igual anteriormente?
Então, essa que a população precisa compreender esse mecanismo. E a gente sabe que essa pandemia mesmo aí, ela é reflexo, certo? De incompreensões, de desinformações. E eu sempre digo nas minhas argumentações, quem dirige o corpo é a cabeça. Se a cabeça toma o rumo, o corpo segue. Não há cabeça fora do rumo. Como a política do governo federal é minimizar uma situação dessa e criar factoide, fake news, desvio, desinformação, aí pronto, a população está pagando. O país, em primeiro lugar, certo? Em nível de contaminação, é o Brasil. E em primeiro lugar, nível de morte, é os Estados Unidos. O Brasil, segundo, aí a Índia está chegando. Então, por que isso? Porque a cabeça não agiu. Se a cabeça não age, que é o governo federal, de uma forma mais efetiva e eficaz, as consequências vão ser essas mesmo que estão aí. Certo? A grande maioria não vai sentir quase nada, mas vai transmitir para as pessoas que têm as deficiências do ponto de vista de saúde, vão ser expostas e podem morrer. Aí eu falo, aí você pega uma pessoa dessa que vai curar sem nem saber que teve, descobre, dá uma cloroquina, a pessoa recupera e fala, não, a cloroquina que salvou o cara. Mas se o cara não tomasse a cloroquina, tomasse uma cachaçinha, sarava do mesmo jeito. Sarava do mesmo jeito. Então a cachaça é remédio? Claro que não é. É porque a letalidade desse vírus, ela não é igual, teve a gripe espanhola, acho que chegou a 11%, 12%, que matou gente pra caramba. Então, a felicidade nossa não é tão letal, né? Não é letal. Agora, quando pega uma pessoa, é complicado. Se a pessoa for... Eu não quero pegar para saber se vai ter força maior em mim ou menor. E uma questão que é importante, Pantera, é que o vírus ele não tem uma letalidade tão alta, mas ele se dissemina com uma velocidade muito maior do que outros vírus. Então, pelo fato, né, dele se disseminar muito rápido, ele vai atingir mais pessoas e mais pessoas que têm comorbidades, né, têm outros problemas de saúde, podem apresentar um quadro grave da doença. Então, e a gente já tem mais de 120 mil mortes no país, que não é pouca coisa para as pessoas estarem naturalizando, né, essa pandemia e os governos simplesmente terem cruzado os braços, não estão mais tomando nenhuma providência, né, mais drástica com relação a isso, inclusive estão abrindo a economia, abrindo os estabelecimentos, abrindo o comércio. Essa semana o governo federal está tentando reduzir o valor do auxílio emergencial, né, que de certa forma tem ajudado algumas pessoas a passarem por esse momento difícil, porque perderam os seus empregos, né, ou tiveram que fechar os seus estabelecimentos, e agora vai reduzir o auxílio emergencial. A pandemia não acabou, nós não temos vacina, não temos medicamento, e as pessoas estão achando que está tudo normal, até por conta do projeto do próprio governo, né, porque para mim isso é um projeto político, né, de desinformação, para que as pessoas realmente pensem que não está acontecendo nada tão grave, que isso não é tão grave, só que as pessoas esquecem que é tão grave que mais de 120 mil pessoas já morreram, né? E aí, como que a gente faz para poder mudar a percepção das pessoas com relação a isso? Porque no início eu achei, bom, como a pandemia é uma coisa que está mudando a vida da gente de uma certa forma, né? A gente está tendo que ficar mais isolado, em contato com menos pessoas, não pode viajar. Eu até cheguei a pensar que a humanidade pudesse mudar a sua forma de pensar e de conduzir a vida depois da pandemia. Mas foi um ledo engano, porque o que a gente tem visto na atualidade é que as coisas não vão mudar. O que você acha sobre isso?